Hey, muito boa noite, caminhante do tempo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Chá da Noite na Casa das Emoções. Eu sou Shirley Moreira, uma arqueóloga da alma, e convido você a bater um papo descontraído hoje, por alguns minutinhos aqui, né? Sejam muito bem-vindos, 18 e 18. Hoje eu quero trazer um pouco para vocês do meu trabalho, né? Eu quero aprofundar um pouco sobre o meu trabalho, sobre o que é ser uma arqueóloga da alma, né? Qual é a diferença da mentoria para as terapias normais, né? E principalmente, uma pergunta que eu lido todos os dias: qual é o seu nicho, Shirley? Eu quero esclarecer que no campo humano não existe nicho, né? Quero começar com esse esclarecimento. Quando a gente trata do humano, se nós segmentamos, né, se segmentarmos em nicho, de fato a gente perde consciência, né? Então, hoje o que eu quero trazer é essa discussão, essa reflexão, na verdade, né, sobre especialistas. Hoje o que mais se fala é sobre especialistas. Você é especialista em quê? Sim, eu sou uma especialista em emoções pessoais, porque eu aprendi na neuropsicanálise com abordagem junguiana e nos meus estudos de mito, enfim, a decodificar as emoções de cada pessoa. Através do quê? Do mapeamento da história dessa pessoa, da ancestralidade, né? Então, muitas vezes, o medo se manifesta em uma pessoa de uma forma e em outra pessoa de outra forma. Muitas vezes o cliente chega para mim dizendo que está em luto, mas não sente a tristeza, mas vive com picos de ansiedade. Ou seja, a ansiedade é uma emoção secundária, então nós vamos investigar o que tem atrás dessa ansiedade. É tristeza? Né? Então, quando nós falamos em nicho, no ramo terapêutico, a gente perde muito. E principalmente porque o meu nicho é o mundo adulto. Eu me proponho a trabalhar com pessoas na minha idade, né, com adultos, principalmente acima dos 40 anos, que estão no que nós chamamos de metanoia, que é a crise da meia-idade, né, uma mudança profunda de mente, de consciência, de direção de vida. Então, nos 40 mais, na metanoia, na vida adulta, não é possível separar coisas. Os relacionamentos, eles estão ligados às questões familiares, que estão ligados às compulsões, que estão ligados às questões do sistema, que estão ligados ao corpo, que estão ligados ao propósito, que estão ligados ao dinheiro, né? E tudo isso na meia-idade, acima dos 40 anos, nessa crise de identidade, porque é isso que é a metanoia, né? Quando nós chegamos aos 40 anos, não dá mais para sustentar as máscaras que nós usávamos para agradar a mãe, o pai, o companheiro, o filho. Né? Quando nós nos aproximamos dos 50, já foram 50 anos, é meio século. Cada dia que passa, a gente se aproxima mais do fim. E é essa a ideia que vem. E isso traz pra gente uma urgência em ser quem nós realmente somos. Então, a capacidade que nós tínhamos aos 20 de se adaptar ao que o outro queria para ser amado, aos 40 anos, 45, 50, não é mais possível. A gente até insiste em dizer sim, em se adaptar, em sustentar emocionalmente o outro, mas isso é traduzido num cansaço, no esgotamento, em irritações. Quando eu permaneço fazendo o que de fato não é o que a minha essência quer fazer, quando eu permaneço dizendo sim para o outro, esperando ser amada, então a partir dos 40, nós vivemos num estado de urgência de ser quem nós viemos ser aqui, encontrar nosso propósito de alma. Né? Eu fui professora da rede pública por 24 anos, mas eu estava cumprindo um propósito de agradar a minha mãe. A minha mãe não pôde estudar, então para ela era questão de honra que todos os filhos fossem professoras. Quando eu fiz 16 anos, 15 anos para ir para o ensino médio, eu não tive escolha, ela me matriculou no magistério e eu cumpri essa fidelidade à vontade dela por 24 anos, até o momento que eu entendi que, de fato, o meu propósito de alma é ser terapeuta. Não que eu não seja educadora, mas o meu propósito não está na educação do sistema educacional. Está nesses bate-papos, está na educação emocional. Né? Então, todas essas questões... Não dá para tratar o relacionamento de casal, por exemplo, se nós não tocarmos nas compulsões dos indivíduos que compõem esse casal. Né? Então, o saber integrado... ele é um chamado da nova era. Eu trouxe pra gente um pouquinho dessa fragmentação, onde nasceu essa necessidade de especialização e a fragmentação das ciências. Né? Então, historicamente, o saber, ele nasce integrado no advento da filosofia, do pensamento lógico, lá século V, século IV antes de Cristo. Né? Veja bem, nós tínhamos Pitágoras, um grande matemático, mas que na época era só filósofo. Hipócrates, o primeiro médico reconhecido das civilizações, era um filósofo. Ainda não tinha medicina. Então a filosofia, o amor à sabedoria, né? O amor à sabedoria, o amor ao pensamento lógico, ele nos trazia uma integridade. Todas as ciências, elas estão contidas na filosofia. Né? Nós tivemos Sócrates, com a maiêutica, um grande terapeuta, o primeiro terapeuta. A maiêutica não era só um método filosófico, era um método terapêutico.
em que Sócrates fazia perguntas e fazia perguntas até que o ser parisse a sua essência, a sua verdadeira ideia. Vamos discutir o que é o amor? Então, o que é o amor? É isso, mas isso, até que chegasse na essência da palavra amor. Né? Até que se tirasse toda a distorção. Amor não é ciúme, amor não é posse. Então, filosofia é o primeiro método terapêutico, método de investigar os sentimentos, as emoções, as sabedorias do mundo, né? Integrar. Só sei que nada sei, essa é a grande frase. E quando eu entendo que eu só sei que nada sei, é difícil se posicionar como um especialista. Porque se é um especialista, significa que ele sabe tudo, que ele não precisa saber mais nada. Em campos técnicos, isso é possível. Na tecnologia, nas ciências exatas, até pode ser possível, mas nas ciências humanas, a gente perde olhando uma parte. Né? Então, a filosofia é justamente a mãe de todas as ciências. E, historicamente, a primeira ruptura, ela se dá lá no século XVII, com René Descartes. Penso, logo existo. É justamente onde faz a separação entre mente e corpo. E nasce uma lógica aí, né? René Descartes, ele implementa uma lógica. Para entender, precisa dividir. Esse é o nascimento das ciências como a gente conhece hoje. E, sim, foi extremamente importante naquele momento. Né? Aqui começa a fragmentação. Então, para eu entender, eu preciso dividir. Porque o corpo é um sistema e é muito grande. Então, vamos estudar o coração, vamos estudar o rim, vamos estudar separadamente. Né? Ainda no século XVI e XVII, nós tivemos uma revolução científica. Estávamos passando por uma revolução científica. Então, é onde surge o método, a medição, o controle. E aí, nessa revolução científica, o foco é em partes isoladas, para que fossem dissecadas, né, estudadas e entendidas, na previsibilidade, que é tudo que a gente fala hoje aí no digital, no marketing digital, né? Partes isoladas, especialista em quê? Nicho. Previsibilidade de escala e controle. Então isso é o princípio da revolução científica. Quando a gente entra lá em 1760, 1840, aí nós temos o advento da revolução industrial, veja bem. Produção em massa, divisão do trabalho, especialização. E o resultado disso, a revolução industrial, ela expande para além das fábricas, ela toma a ciência e a medicina. Né? E o resultado da revolução científica, a divisão por partes iniciada por Descartes, a revolução científica, dividir para melhor entender. Tudo isso foi necessário naquele tempo e espaço. Vejam bem, não estou fazendo uma crítica, não. Estou compreendendo a realidade histórica como foi para que nós pudéssemos chegar aqui hoje, no século XXI. Né? Com a revolução industrial, fragmenta-se a produção, fragmenta-se o conhecimento, e fragmenta-se o ser humano. Né? Quando eu fragmento a produção, automaticamente eu fragmento o ser humano. Por quê? Porque o ser humano já não se identifica mais com o que ele produz. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos artesãos. Por exemplo, o sapateiro, ele conhecia todo o processo de produção do sapato. Então, quando o sapato estava pronto, ele sabia que aquilo tinha saído de dentro dele. Ele se identificava com o que ele tinha produzido. Na Revolução Industrial e a produção em massa, a segmentação, Charles Chaplin, o que faz o trabalhador? Ele passa a conhecer apenas um nicho do processo de produção. Então, um trabalhador que por exemplo, produz sapatos, ele não consegue ver o sapato na vitrine e identificar que aquele sapato também tem a força de trabalho dele. Porque aquele sapato passa a ser da fábrica. Então, aí a gente já tem uma alienação da produção. Alienação é justamente alienar, né? É dar a outro que lhe pertence, do grego. Então, eu dou ao patrão o poder de domínio sobre a minha força de trabalho. E para além da fábrica, na sociedade, esse movimento ele se estende. Antigamente, nós lembramos bem que mesmo já tendo as ciências fragmentadas, nós tínhamos filosofia, direito, medicina e algumas outras ciências. E a medicina, ainda assim, era uma área onde o médico ele procurava conhecer o todo. Nós tínhamos médicos de família, que fazia o parto da avó, fazia o parto da tataraneta, cuidava do esposo, cuidava das crianças. Ele entendia o sistema familiar. Por mais que não tivessem recursos como nós temos hoje, ainda assim, humanamente, era uma medicina muito mais integrativa e eficaz. Né? Hoje, na alopatia, você vai cuidar do rim, você sobrecarrega o fígado. A ciência fragmentada, ela trata partes, não trata o humano como um todo. E nós sabemos que o nosso corpo é um sistema. Se eu perco um rim, todos os outros órgãos vão ter que se organizar para poder dar conta desse meu membro que foi perdido. Não dá para cuidar do coração sem cuidar, por exemplo, do fígado, da gordura do fígado. Isso tudo vai alterar a pressão. Então, terapeuticamente, principalmente na meia-idade,
não é possível ter um nicho. Eu trato só relacionamento de casal. Aí a criança apresenta ansiedade. Então, se eu estou tratando casal, eu não vou olhar para a criança, eu vou tratar essa criança como separada, se ela é fruto desse casal. Veja bem, vamos aqui partir do pressuposto de que uma criança, ela não tem questões complicadas na psique para ter um ataque de ansiedade. A criança não lida com chefe, não lida com conta bancária, com pagamento de contas. Mas o que leva essa criança a ter as crises de ansiedade é justamente a pressão que ela sente desses pais. A criança é um espelho cristalino. Quando a criança apresenta algum problema, a investigação precisa começar no casal. Trazer a criança para a terapia sem tratar o casal é justamente tratar por partes e não resolver o problema. Uma criança que mente, por exemplo, na escola, tem a ver com o quê? É um padrão aprendido. A criança, ela reproduz o que ela aprende. Inclusive as doenças. Né? Então, logo no século XX, continuando aqui, nós temos o positivismo de Auguste Comte, que só valida o que pode ser medido, a subjetividade perde o valor. E no campo das terapias, nós trabalhamos com a subjetividade. Então, como é que eu posso escolher um nicho? Não é mesmo? Isso, o positivismo, ele, de fato, ele aprofunda essa fragmentação. Século XX e XXI, a era dos especialistas de partes. Jack, o estripador. O ser humano está desconectado do todo. Tanto que, assim, na clínica, a primeira coisa que eu identifico, os clientes que chegam para mim, mais 40, na sua grande maioria, estão completamente desconectados do corpo. Completamente no mental. Sente peso, sente dor na cabeça, mas não conseguem trazer para o corpo. Separaram. Penso, logo existo. E não, eu sou um todo. Inclusive, hoje nós sabemos que as minhas células têm memória. O meu corpo é inteligente. A inata. Né? Eu respiro sem precisar comandar. Eu sinto fome na hora que o meu corpo está necessitado. Mesmo quando eu esteja pensando, eu não tenho controle sobre isso, meu corpo me avisa, tem uma inteligência. E essa inteligência é subjetiva e eu preciso considerar isso. Não significa que não hajam especialistas, sim. Principalmente no campo junguiano, se eu trato da curadora ferida, do curador ferido, eu sou especialista nas dores que eu resolvi. Né? Então, eu tive um problema com álcool, resolvi isso, eu sou especialista em compulsões, alcoolismo, drogadição, resolvi as questões com codependência, eu posso ajudar outras pessoas nas suas jornadas. Mas isso tudo faz parte da meia-idade, faz parte da metanoia, não dá para dividir. E é justamente por isso que eu sou uma arqueóloga da alma, porque na meia-idade nós vamos olhar o todo, nós precisamos das lembranças da infância, para entender onde é que surgiram os padrões, e poder de fato ressignificar e calibrar isso. Onde nasceram as sombras. Aonde foi que o meu poder criativo foi tolhido? Aonde eu fui castrada? Nos 3 anos? Na barriga da minha mãe? Quais são as lembranças que eu tenho disso? Com quem eu aprendi relacionamento de casal? E aí eu reproduzo na minha vida hoje. Então, o processo da mentoria terapêutica, ele vai muito além de uma sessão de escuta. É um mapeamento profundo das suas dores, das suas lembranças. Lógico que com muito cuidado, como uma arqueóloga, com um pincel, né? Mas com muita assertividade, porque eu estou lidando com adultos. E o propósito da mentoria é justamente desvendar, desvelar. Então você vai me trazer as suas dores, o que está aqui, e a gente vai trazer para o corpo para de fato entender qual é a raiz dessa dor. Qual é a queixa da criança? É isso que a gente busca. Porque o adulto compreende, mas a criança ainda sente dentro da gente. E nos toma, muitas vezes, com ataque de birra, com ataque de ira. Quando eu não consigo organizar e sentir como adulto essas dores para proteger a minha criança. Quando eu não consigo trazer o sentimento da criança para poder elaborar um adulto. Né? É justamente o meu trabalho. Te ajudar a entender essas dores, trazer à luz essas dores para cessar o sofrimento. A gente não vai tratar só o sintoma, nós vamos tratar o todo, de onde veio esse padrão, com quem você aprendeu, como ele foi instalado. Esse padrão faz parte de quais complexos na sua psique? Onde está a sua sombra? Que reflete em toda a vida, reflete no meu relacionamento de casal, reflete no meu nos meus relacionamentos profissionais, nas minhas amizades, não é mesmo? Então, por que não há nicho? Né? No campo humano. O humano não é um recorte. Não dá para recortar aqui o relacionamento de casal e deixar todo o resto. Né? Não dá para tratar o casal sem olhar as compulsões. Não dá para tratar a criança sem olhar os pais. Não dá para falar de emoções sem olhar para as finanças. Porque muitas vezes eu confundo amor com dinheiro. Muitas vezes eu recebo dinheiro no lugar do amor. Tem várias pessoas que eu conheço, muitos clientes que se colocam em posição de desemprego para poder receber a ajuda financeira da família. Por quê? Porque o amor foi escasso quando eu era pequeno e nesse momento da vida está tomando algo, né? Mas num foco distorcido. Muitas vezes a codependência leva
as pessoas a receberem sexo no lugar do amor, objetificar o corpo, mas o que busca de fato é amor. Então não dá para fragmentar, né? E aí é por isso que a metáfora da casa, a casa das emoções, funciona muito bem, porque a nossa vida, ela é como uma casa, ela é inteira. Né? Nós temos a sala de estar, que tem a ver com as nossas questões sociais, amizades, não é? De amigos. O quarto, que tem a ver com descanso, mas tem a ver com privacidade e intimidade na fase adulta. A cozinha, nutrição emocional. O escritório, que tem a ver com as minhas finanças. O banheiro, como é que eu descarto, né? Como é que está a minha limpeza emocional. A calçada, como é que eu me mostro para as pessoas. Né? O porão, que é onde eu guardo a minha sombra, onde eu guardo as coisas que eu não quero ver, o meu inconsciente. Quanto tempo faz que eu não consigo visitar? O sótão, que são as ideias que eu crio, as fantasias. Porque se eu não organizo o porão, que é isso. Se eu tenho uma dor de rejeição hoje, e eu não volto lá na história da infância que criou esse complexo de rejeição, eu não volto no porão, eu vou criar hipóteses no sótão. E muitas vezes hipóteses fantasiosas. Né? Então, eu queria fazer algumas perguntas hoje, sabe? Adianta arrumar a sala e deixar o quarto em caos? É possível eu resolver as minhas questões com os meus amigos e ter o meu relacionamento de casal um caos? Funciona? Faz sentido? Né? É possível cuidar da alimentação sem olhar para os relacionamentos tóxicos? É possível olhar para o filho sem olhar para a desorganização que compõe esse casal? Por exemplo, tenho um filho autista. Então vou tratar o autismo do filho, mas quando chega um ser diferenciado numa família, isso reverbera em todo o sistema. Então como é que é para esse pai ou para essa mãe lidar com essa realidade, com a realidade dessa criança? Primeiro a gente precisa tratar o luto que vem junto com isso. Por que luto, Shirley? Porque um ser diferenciado, ele já traz experiências transformadoras desde o seu nascimento. Quando pais têm filhos, quando os pais programam um filho, o filho nasce, a primeira coisa que tem são projeções dos pais nessa criança. Expectativas. Vai ser médico, vai ser doutor, vai ser. E quando você descobre que a criança é diferenciada, a primeira coisa que precisa morrer são essas expectativas. Isso é um ganho muito grande para a família. E para a criança, principalmente. Porque ela pode crescer livre. Mas, a princípio, tem uma dor. E ela precisa ser tratada juntamente com o acompanhamento dessa criança para que seja efetivo. Né? Um alcoólico, um drogadicto chega para o tratamento, a família precisa vir junto. Senão não funciona, porque o alcoólico, o drogadicto, ele chega se desvencilhando, vivendo uma abstinência da substância. Mas a família está completamente viciada no comportamento doentio desse ser. Então o alcoólico entra em recuperação, a família precisa entrar em recuperação também, porque por muito tempo o alcoólico, o drogadicto, é o bode expiatório da família. E aí todo mundo esconde as suas dores e as suas compulsões, porque o alcoólico e o drogadicto é aquele que dá bafão, que está em evidência. Inclusive isso é fidelidade, é amor na fidelidade. É alguém que se sacrifica pela família para poder manter o sistema. E aí quando esse alcoólico e o drogadicto entra em recuperação, a família continua com os mesmos comportamentos que levariam ele ao uso de novo. Porque lembra o que eu já disse? Alcoolismo não tem só a ver com álcool, tem a ver com dores emocionais. Né? Então não dá mais, nesse momento do planeta, nesse momento que nós estamos vivendo de transição, não é mais possível lidar com especialistas de fragmentação. Nas áreas exatas tudo bem, mas nas áreas humanas, nas terapias, no trato com a psique, com as emoções, com o ser integral, não é possível, a gente perde muito. Ou gasta muito dinheiro, porque aí eu contrato um terapeuta para o casal, um terapeuta para a criança, um terapeuta para a família, um terapeuta para... Né? Então o meu trabalho justamente é integrar, inclusive porque eu sou junguiana. E o que nós trabalhamos na mentoria terapêutica é individuação. E o que é a individuação, Shirley? É o ser se tornar ele mesmo por inteiro, sustentar as suas vontades, o seu propósito e a sua vida, de forma integral. Né? Então, individuação é eu saber que eu posso dar não para outra pessoa, e se ela ficar de cara feia, eu vou sustentar essa cara feia, porque o meu sim e o meu não está vinculado ao vínculo, à perda do vínculo, mas está vinculado a um mundo adulto de possibilidades. Isso é possível, isso não é possível. E a minha vontade não pode colocar em risco os vínculos. E se coloca em risco os vínculos, é porque os vínculos não existem. E aí é um filtro, e aí também, aí na individuação, eu aprendo a sustentar isso. As pessoas vão embora, os ciclos finalizam. E recomeçam. Né? Então,
O meu trabalho hoje é justamente ajudar você a colocar a sua casa em ordem, por inteiro. Como uma personal organizer, eu vou te ajudar a colocar a sua casa inteira em ordem. O quarto, a sala, a cozinha, né? Suas relações emocionais. Separar as coisas, o que é relacionamento romântico, o que é relacionamento de amigos, como eu me comporto no trabalho, né? Que roupa eu tenho que trabalhar? Como é que tá meu guarda-roupa? Às vezes eu vou pra festa com roupa de trabalho. Por quê? Porque eu não estou me dando autorização para me divertir. Então a persona do médico, do terapeuta, do advogado, tá na festa, tá na sala de casa, tá no quarto com a esposa. Não, as personas, elas são importantes, porque regulam o nosso funcionamento social. Mas eu preciso saber quem eu sou para saber me comportar. E não simplesmente ser quem o outro quer que eu seja para poder ser amada e aceita nos meios. Eu preciso sustentar a minha solitude, a minha solidão. Não tem ninguém para conversar comigo hoje, tudo bem, eu vou conversar comigo, vou escrever um pouco, vou refletir sobre alguma coisa, assistir um vídeo que me traga novas ideias, né? Então, a Casa das Emoções, esse projeto de mentoria terapêutica, por que é uma mentoria? Porque na mentoria, eu entendo que quem chega para mim com mais de 40 anos, principalmente o público adulto, que é o meu nicho, né? 40 mais, as lobas e lobos aí da sociedade, que estão em crise. E a crise, ela é positiva, porque a crise não significa que você fez tudo errado. Não. A crise, ela vem, muitas vezes, quando você já superou esse nível, você já aprendeu tudo que precisava aprender nesse nível, não dá mais para continuar na zona de conforto, precisa seguir adiante, então vem uma crise para quê? Para te tirar da zona de conforto. Não é negativa a crise. Depende da forma como eu vejo. Se eu quero maquiar ou se de fato eu quero resolver. Como eu já disse outras vezes, a dor é inevitável, é a dor do parto, da quebra do ovo, do romper do casulo. Mas uma vez que eu me permito sentir a dor, entender de onde ela veio, onde é que ela nasceu, sentir essa dor, entender, elaborar, eu não preciso sofrer, porque eu não vou remoer isso. Né? E na mentoria, é trabalho de gente grande, porque a linguagem é assertiva. E sim, eu entendo que mais 40 já se estudaram, já fizeram terapia, já entendem um pouco de padrão e crença. Então eu vou identificar e te mostrar. Para quê? Para a gente poder, junto, achar o seu jeito de calibrar. A melhor forma de você fazer a sua mudança. Eu sou só uma guia, né? Eu tenho experiência de vida e eu posso te dar várias outras formas de ver o mesmo cenário. Para quê? Para que você veja qual visão desse cenário vai te agradar mais e é mais confortável para você tomar autonomia na sua vida. Né? Então, para além da mentoria terapêutica, que é um trabalho profundo, eu também abro outras portas, porque às vezes as pessoas não estão muito preparadas para entrar num processo de mentoria terapêutica profunda. Né? Então, existem outras possibilidades. Por exemplo, o tarot terapêutico arquetípico. Né? Nós vamos fazer uma sessão onde você vai escolher as cartas do tarô, que não são só cartas do tarô, que são artes, são quadros, né? Como Jung dizia, o inconsciente tem 4 formas de mostrar pra gente o que ele quer contar. Os sonhos são mensagens do inconsciente, os eventos, o carro que quebra, a torneira que estoura, o inconsciente está contando mensagem. Né? Os sintomas, as doenças que o corpo faz, é o emocional gritando, precisa parar e olhar mais fundo, e as artes, as músicas, enfim. E o tarot terapêutico, ele entra justamente nas artes. Então, quando você puxa, quando você escolhe um arcano, seja ele arcano maior ou arcano menor, ele tem uma imagem, tem uma figura e tem uma história mitológica por trás daquilo. Tem um arquétipo. O que é o arquétipo? São formas formas ideais. Então, o arquétipo da mãe, e aí temos arquétipos no positivo e arquétipos no negativo, distorcido. Né? O arquétipo da boa mãe, o arquétipo da mãe má. Que arquétipo que está acionado em você? É justamente aí que a gente consegue identificar através do tarot terapêutico. E aí, calibrar esse arquétipo nesse momento da sua vida. Não consigo ainda fazer terapia, não consigo ainda entrar num processo de mentoria terapêutica que é mais profundo, mas eu posso fazer uma sessão de tarô e começar a olhar quais são os arquétipos que estão acionados aqui e como é que eles estão. E como calibrar isso para que eu tenha mais energia e mais facilidade de organizar a minha vida. Né? Agora também quinta-feira próxima, às 19h30, quinta-feira dia 26, vamos abrir uma sala no Meet, né, para falar de contos de fadas para adultos, que também é uma forma terapêutica de se entender. Né? E os contos, Clarice Píncola diz, né, que os contos, as histórias são a primeira forma de medicina da humanidade. As histórias curam, no simbólico. Né? A alma, ela ressignifica no simbólico, e aí a dor, ela se dilui, né, no lúdico. Então, eu convido você a vir experimentar o tarô arquetípico, o tarô terapêutico, né? A vir experimentar as rodas de conversa que nós vamos inaugurar agora a partir do dia 26, né? Momentos de bate-papo, de interação adulta, de falar das questões da nossa vida com seriedade, com segurança, né? Um espaço seguro, com ética,
das dores que realmente nos atravessam, dos dilemas que a gente às vezes está perdido, mesmo com 50 anos, aparece alguma coisa, eu não sei como resolver isso, a criança ativa, eu vou para raiva, eu vou para birra, e não consigo agir dentro de um centro adulto, né? Às vezes eu até sei qual seria a melhor possibilidade, mas toda a minha memória celular, a fidelidade ao sistema, os padrões e as crenças me levam a ter repetições na minha vida, a continuar me adaptando ao que o outro espera de mim, com medo de perder vínculos, né? E a metanoia, a meia-idade, os 50 anos, ele conta pra gente que assim, os vínculos, eles precisam ser naturais. Não dá mais para forçar amizades, né? Ou relacionamentos familiares, ou relacionamento de casal, seja lá o que for, a meia-idade pede essência, pede diferenciação, pede respeito integral junto com a individuação. A gente ganha um autorrespeito de entender quem é o nosso real tamanho, né? E isso significa saber das nossas potencialidades e também saber das nossas vulnerabilidades. E não precisar mais esconder vulnerabilidades para tentar ser aquela pessoa, aquele homem grandioso que a minha mãe esperava que eu fosse, que meu pai gostaria que eu fosse. Não dá mais, né? Com 50 anos eu preciso ser quem eu sou. E é esse o chamado que eu quero fazer, né? Aos lobos e lobas aí, a meia-idade, a metanoia, a professora Vilma, que prazer ter você aqui, muito honrada, né? Minha professora de arte terapia. Só tem você e eu aqui, professora, isso pra mim já é suficiente. Eu sou muito grata a você e a tudo que eu aprendi com você, né? Inclusive, a roda de conversa da próxima quinta-feira tem muitas memórias boas das nossas aulas de arte terapia, né? Que bom que você apareceu, justamente porque nada por acaso, né? A sincronicidade do nosso grande Jung, justamente para que eu possa fazer esse agradecimento, né? Gratidão pela sua sabedoria, pela sua generosidade, né? As aulas de arte terapia para mim sempre foram alentos no sábado de manhã, né? E muito obrigada mesmo por toda a sabedoria compartilhada, né? É um pouco isso que eu queria falar hoje, acho que já falei bastante, né? E eu quero deixar aqui uma frase final que diz o seguinte: a fragmentação explica, mas só a integração cura. Então, é um chamado aos meus colegas terapeutas. Quando os amigos mentores do marketing digital te pressionarem a achar um nicho de atuação, se posicione. O seu nicho é humano, né? O nicho é as relações humanas, é humano como todo. Se eu tentar fragmentar o subjetivo, eu perco muito e o meu cliente vai perder muito também. E aí a gente fica dando volta na praça, né? Então, vamos olhar para isso agora na nova era, olhar para o humano como inteiro. Corpo, mente, emoções, alma, espírito, né? Somos inteiros e podemos ser, hoje podemos ser. A ciência já cumpriu o papel, a fragmentação científica já cumpriu o papel de investigação, de dissecação de cada órgão, de entender o funcionamento. Agora está na hora de integrar e não mais de fragmentar, né? Não dá para tratar do feminino sagrado se a gente não olhar para o masculino sagrado. O masculino está dentro de mim, o feminino está dentro dos homens. Se eu fragmento, aí eu perco e não cumpro a função, que é justamente integrar, né? Esse momento do planeta pede integração. Era isso que eu queria trazer hoje, né? Gratidão, professora Vilma, por estar aí. Muito feliz, né? Já cumpri o meu propósito aqui hoje. E estamos juntos e muito misturados. Beijo a todos vocês. Quem assistiu, quem vai assistir. Ótimo fim de segunda-feira, bom descanso, ótima semana para todos. Me curte, compartilha, me segue. E, por favor, dê a sua opinião com respeito, com reflexão. As opiniões são todas muito bem-vindas e válidas. Comente. Até muito breve e estamos juntos. Tchau, tchau, Vilma. Com Deus, com a deusa e com todos os nossos ancestrais de luz.